Graça e paz, amigos e amigas da Igreja Presbiteriana de Indaiá. Muito bom dia para você que está reunido virtualmente conosco nessa manhã, ao vivo aqui nessa live no Facebook. E olá para você também que está assistindo essa mensagem neste momento. Encorajo você a estar reunido virtualmente conosco todos os domingos, às 10 horas da manhã, na live da Ipendaiá, na nossa página do Facebook, todos os domingos às 10 horas no Facebook. Hoje, nessa manhã, nessa mensagem, estamos concluindo a nossa breve série Elas, Força e Fé Feminina. E você deve estar pensando, mas já, pastor, concluindo essa série, nós conversamos apenas sobre 3 mulheres. E eu vou concordar com você, pois a Bíblia está repleta de narrativas de mulheres extraordinárias como Eva, Agar, Raquel, Lia, Miriam, Débora, Jael, Ana, Abigail, Maria, Marta, Dorcas, Lídia, Apóstola Júnia. Olha só, uma mensagem sobre Júnia, seria muito parcial da minha parte, eu sei. Mas poderíamos falar sobre Priscila, Febe e tantas outras mulheres incríveis que não consigo citá-las todas aqui nesse momento. Por isso essa série, ela retornará em outro momento, com novas mulheres, com novos exemplos incríveis para moldar a nossa caminhada de fé. A personagem de hoje, nessa mensagem, se chama Ruth, e é com Ruth que eu e você nós vamos caminhar, seguir em coragem, em fidelidade, para encontrar esperança. Caminhando com coragem, encontrando esperança. Mas antes de eu te convidar a abrir a sua Bíblia no texto base dessa manhã, eu preciso ser muito honesto com você e dizer que é simplesmente impossível, entenda, impossível refletirmos todos os aspectos dessa narrativa preciosa sobre Ruth. E eu seria não somente displicente, mas injusto, até mesmo soberbo, se eu chegasse aqui nessa manhã e dissesse a você que eu vou compartilhar contigo todos os aspectos, as reverberações sobre essa personagem incrível chamada Ruth, a não ser que você tivesse a paciência de permanecer aqui comigo, me ouvindo durante umas 6 horas, o que obviamente não seria apropriado para esse momento. Mas fato é que Ruth, por que eu estou dizendo isso? Ruth é uma das 2 mulheres que tem um livro registrado na Bíblia com o seu nome. Ruth, ela é uma das mulheres que tem na Bíblia um livro registrado com o seu nome. Um livro onde Deus trabalha narrativamente, revelando a sua salvação na história da humanidade. Por isso, hoje, eu preciso fazer alguns recortes nessa história, nessa linda narrativa. E essa é, não só minha, mas a grande crise dos pastores, na verdade, ter que escolher o que nós vamos levar e o que nós não vamos levar para a mensagem, para abordar num sermão. O que acalma o meu coração, e eu espero que acalme o seu coração também, é que provavelmente, no ano que vem, nós teremos uma série exclusiva sobre o livro de Ruth. Já pensou? Aí sim, teremos tempo, calma, para abordar todos os aspectos, não todos, né? Mas a grande maioria dessa história incrível, dessa personagem chamada Ruth. Então vamos lá, eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia no livro de Ruth, Ruth capítulo 1. Ruth capítulo 1, eu vou compartilhar com você o texto e acompanhe comigo a leitura. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e o seu marido.
Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para sua terra. Assim ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, Noemi disse às 2 noras: voltem para a casa de suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar bem alto e lhe disseram: não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, porque viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão, estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar bem alto de novo. Depois a órfã deu um beijo de despedida em sua sogra. Mas Ruth ficou com ela. Então Noemi aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe e não mais a acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-lo, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as 2 até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu: não me chamem Noemi, que significa agradável. Agora, chamem-me Mara, que em hebraico é amarga. Pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com sua nora Ruth. Voltou com Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Vamos orar? Pai de amor, obrigado pela tua palavra. Pedimos e dependemos totalmente do teu Santo Espírito. Sopre sobre cada casa, sobre cada lar, sobre cada vida que está ouvindo a tua mensagem. E assim, renove os nossos corações, trazendo esperança. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém e amém. Tem certeza que você levou tudo? Tem certeza que você não esqueceu nada? Você foi e esqueceu de levar a saudade na mala. Maiara e Maraísa. A gente já tentou de tudo para ser um casal, mas já saquei que o nosso lance é individual. Jorge e Mateus. Quem eu quero não me quer. Quem me quer não vou querer. Ninguém vai sofrer sozinho. Todo mundo vai sofrer. Marília Mendonça, mais conhecida como a rainha da sofrência. Da sofrência. Eu demorei muito para entender que sofrência se tornou um gênero musical sertanejo de canções sobre um estado de espírito completamente desiludido, triste e decepcionado. O que eu descobri também é que essa palavra, ela é fruto de um neologismo sintático. A junção de, como vocês estão vendo aí, sofrimento e carência, significando o ato de sofrer continuamente de maneira depressível e lastimável. Talvez você não soubesse, assim como eu, né, que sofrência é um resultado de um neologismo. Olha só, hein? Sofrência é cultura.
Eu nunca pensei em citar sofrência num sermão. Definitivamente esse não é um dos meus estilos preferidos. Mas olhando para o nosso texto bíblico, se Noemi estivesse em 2021, ela certamente estaria, no mínimo, escutando Marília Mendonça, ou até mesmo compondo uma canção. Vida amarga sem solução seria um bom tema para essa canção, né, de Noemi. Porque a história de Ruth simplesmente começa com uma sequência de tragédias, dor, sofrimento, desastres. Se você observar no texto bíblico, a narrativa já começa tensa. Há uma crise alimentar, uma crise de fome, que força uma família a se mudar de Belém para um território estrangeiro. Temos inicialmente 4 personagens. Elimeleque, casado com Noemi, sua esposa, e seus 2 filhos, Malom e Quilion, todos de Belém de Judá. Belém, que ironicamente significa casa do pão. E eu peço que você guarde essa informação. Belém, casa do pão. Não tem pão. A casa do pão não tem pão. Não tem alimento. E todos sofrem com fome. Elimeleque decide: vamos por um breve tempo. Vamos, momentaneamente, sair de Belém, da nossa nação, e estabelecer em Moabe, território estrangeiro. A próxima informação é que o momentaneamente para Elimeleque se torna para sempre, porque ele acaba morrendo em Moabe. Seus 2 filhos casam com 2 moabitas, Orfa e Ruth. E depois de 10 anos, Malom e Quilion, os filhos de Noemi, maridos de Orfa e Ruth, também morrem. Quanto desastre, quanta dor. Agora não são mais 4, agora são 3 personagens. E todas elas, todas mulheres, Noemi, Orfa e Ruth. Podemos, por um instante, nos conectar com a dor de Noemi? Perdeu o marido, ela não teve nem tempo de contemplar, de se organizar um futuro melhor, quando ela perde os seus 2 filhos. Que tristeza avassaladora é experimentar a morte de um filho. Noemi não experimenta a morte de um filho, mas ela atravessa a dor de enterrar 2 filhos, seus únicos 2 filhos. Essa é a dor de Noemi. Bom, então nós já percebemos que sofrência é muito pouco para definir a situação de Noemi. Ela está totalmente esmagada por um sentimento de luto, perda, dor, deprimida. E talvez até pensando e remoendo, nós nunca deveríamos ter saído de Belém. Por que nós saímos? Talvez se a gente ficasse lá, a gente não atravessaria essas tragédias. Talvez meu marido, meus filhos permanecem vivos. Será que seria diferente? Ela começa a pensar, será que seria diferente? E aí, quantas vezes eu e você nos perguntamos, né? Nos encontramos no mesmo cenário de Noemi e dizendo a nós mesmos, eu faria de tudo para voltar um ano atrás. Eu faria de tudo para voltar para aquele momento onde eu decidi por esse caminho e eu poderia ter decidido por outro. Eu gostaria de voltar atrás e me arrepender do que eu acabei fazendo. Ah, se eu pudesse voltar atrás na minha decisão. Quem nunca disse isso? Quando Noemi decide voltar para Belém, já que ela descobre que a economia de Belém está se recuperando, o desemprego está caindo, o mercado de ações, a bolsa de Belém está em recuperação, tudo isso porque Deus está movendo a história, tudo isso porque Deus está derramando a sua bondade. Noemi, ela libera formalmente as suas noras da responsabilidade futura em relação a ela. Olha, vocês estão livres, tá? Mais enfaticamente, Noemi ordena a Orfa e Ruth que retornem para a casa de suas mães. Vão, vocês não precisam mais se preocupar comigo. Eu estou velha, eu estou voltando para casa. Deixe que eu siga o meu caminho. Mas elas também estavam sozinhas no mundo, sem perspectiva de viver. E naquela época, né, esse é um detalhe muito importante, uma mulher não podia possuir propriedades, uma mulher não poderia empreender, né, dirigir os seus negócios, elas tinham que depender totalmente e completamente de uma figura masculina. Mas as noras, elas ainda eram jovens,
elas seriam aceitas, elas poderiam facilmente encontrar, como diz o verso 9, segurança no lar de um novo marido. Elas poderiam encontrar. Se você ler o texto novamente com calma, você perceberá que nesse diálogo de Noemi com Orfa e Ruth, que é tenso, que é dramático, nos apresenta nada menos que 12 verbos hebraicos. Voltar. O verbo voltar aparece 12 vezes. Voltar, voltar. Há uma insistência, há uma ordem. Esse verbo aparece em alguns momentos no imperativo. Tudo isso em meio a um desabafo de uma mulher que está imersa em desespero e dor. Ruth, abrindo mão da sua própria vida, segue com Noemi, numa jornada totalmente confusa. Para onde nós estamos indo? Mas eu estou contigo. Mas Ruth segue sempre em coragem e totalmente sensível ao direcionamento de Deus. E eu quero, nessa mensagem, compartilhar com você 3 ações corajosas e sensíveis de Ruth. A primeira delas é que Ruth, ela ouve a dor de Noemi. Ruth para ouvir a voz da alma, do sofrimento da sua sogra. Versículo 11 e versículo 13 nos diz o seguinte: disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas. Por que viriam comigo? Poderiam ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos, né? Tipo, vocês estão malucas? Voltem, minhas filhas. Não tem futuro aqui, vão. Estou velha demais para ter outro marido. Vocês não. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse essa noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês ficar esperando que um bebezinho se tornasse adulto, que ele crescesse, e vocês ficariam esperando sem se casar pelos meus filhos? De jeito nenhum. Imagine, minhas filhas, vão! Pois para mim, ela diz, é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. O texto bíblico diz que as 2 noras se recusam, prioritariamente, primeiramente, a ir, a voltar, e as 3 choram em alta voz. Ao chamar as noras de filhas por 3 vezes, o texto demonstra a relação próxima de amor existente nessa relação familiar. São minhas filhas. Isso mostra o sentimento que Noemi nutria por aquelas mulheres. Com sinceridade, Noemi rasga a sua alma com palavras cheias de desespero e também cheias de sarcasmo. Talvez um certo tom de insensibilidade. Noemi fala sobre novos casamentos. No meio da dor, ela fala para as meninas: vocês podem se casar de novo? Né? Faltou insensibilidade? Nem esperou crescer a grama do túmulo dos seus maridos? Vocês já podem casar de novo? Seria insensibilidade? Eu não julgaria tão rápido, Noemi. Cada nora perdeu um marido. Noemi perdeu seus 2 filhos. Mas poderíamos comparar o nível de dor e sofrimento entre essas mulheres? Absolutamente não. Não tem como de mensurar. Ruth, nessa situação, ouvindo isso, uma viúva jovem escuta a dor da alma de Noemi. Ruth ouve. Noemi continua. Noemi compara, dizendo que é mais amargo para ela. Talvez porque suas noras ainda tinham potencial para filhos, né? Mas eu estou velha demais, ela diz. Ela não. Então ela arremata, e de uma maneira equivocada, ela considera toda a sua situação como resultado da aflição de Deus, como se Deus estivesse enviando uma punição, como se Deus estivesse resultando nessa condição, tirando os seus filhos, tirando o seu marido. Então, num estágio profundo de tristeza, ela fala com raiva contra Deus. É raiva. E Ruth, a jovem viúva, ouve. Acolhe a dor. Para
para escutar e considerar o que estava no interior de Noemi. Noemi estava errada na sua conclusão? Estava. Mas Ruth não briga com ela. Ruth considera a dor de um coração enlutado e ferido. Noemi não estava negando a sua fé no Deus soberano. Veja bem, Noemi não estava negando a Deus. No versículo 6, a própria Noemi já tinha dito que ela sabia que o Senhor tinha vindo em auxílio ao seu povo. No versículo 8, ela declara que o amor de Deus é um amor leal, é um amor recede, é um amor que não tem fim. No versículo 9, ela sabe que Deus trará descanso e segurança para as suas filhas. Então Noemi, em hipótese alguma, está negando a sua fé. Ela está desabafando. Ela está lamentando. Noemi é como eu, é como você, que em meio a situações de aflições, dizemos coisas muitas vezes impensadas, equivocadas. E Ruth não a repreende. Ruth ouve. Ruth considera que as pessoas enlutadas não devem necessariamente ser responsabilizadas por tudo que dizem. Pessoas com depressão costumam pintar um quadro apocalíptico sobre a sua vida, justamente por não conseguirem visualizar uma solução. E Ruth sabe disso. O que Ruth faz é maravilhoso, porque Ruth senta no banquinho da dor de Noemi. Ruth é paciente com o processo. Ruth não grita dizendo, mas o meu marido morreu também, a minha dor dói também, eu sou uma jovem viúva também. Ela não entra nessa comparação. Ainda que ela pudesse dizer, ainda que ela pudesse verbalizar a sua dor, ainda que ela pudesse contrapor, Ruth não faz isso, ela fica em silêncio, ela ouve, ela é gentil, ela escuta a dor da alma de Noemi. O que aprendemos com Ruth? Que em tempos onde sofrimento e dor chegam em quantidades exorbitantes em nossos lares, casas de amigos, familiares, conhecidos, o grande desafio é reconhecer a necessidade de olhar para a dor do outro, de se preocupar com o bem-estar dos outros. E isso implica em ouvir com a alma. Existe um texto de Rubem Alves chamado Escutatória, e começa dessa maneira. Sempre vejo anunciados cursos de oratória. Nunca vi anunciado curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar, mas ninguém quer aprender a ouvir. Todo mundo quer falar. Gente falando demais, todo tempo, sem dar paz, alto demais. Ninguém quer ouvir. Ruth nos ensina a ouvir. Ouvir com sensibilidade para prosseguir com coragem, para então encontrar esperança. O que isso significa para mim e para você? Ouça seus filhos. Ouça suas crianças. Ouça sua esposa. Atenção, maridos. Ouçam suas respectivas esposas, sem misturar aquilo que ela diz com aquilo que você já está pensando em dizer enquanto ela fala. Você nem deixa ela completar a frase e você já está pensando na resposta, diminuindo o valor daquilo que ela está compartilhando com você. Não faça isso. Ouça. Mulheres, ouça seu esposo sem cortá-lo, como se o que ele dissesse seria melhor com o seu complemento. Não faça isso. Filhos e filhas, ouçam seus pais, sem contrapô-los, como se o que eles falassem fosse antiquado, fosse obsoleto. Ah, pai, isso é ultrapassado. Ah, mãe, isso não me serve de nada. Eu não estou mais na década de 80.
Não faça isso. Ouça. Mais do que isso, ouça a dor de quem sofre. Não fuja dela, não ignore, não diminua o sofrimento alheio, mas considere, acolha, ouça, demonstre compaixão e misericórdia, como Deus demonstra compaixão e misericórdia para com a nossa dor, e como a palavra de Deus nos orienta a fazer, lá em Filipenses capítulo 2, verso 3, que diz: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Isso significa considerar a dor do outro mais profunda, mais superior que a sua própria dor. Cada um cuide, cada um acolha, não somente os seus próprios interesses, mas também e principalmente o interesse dos outros. Não é o que a Bíblia diz para mim e para você? Ruth ouve a dor de Noemi. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que Ruth decide ficar com Noemi. Decide, eu vou ficar com você, Noemi, nessa situação, em meio à dor. Porque depois da fala de Noemi, Orfa dá um beijo de despedida, elas choram alto mais uma vez, e livre da sua responsabilidade de ficar com a sua sogra, Orfa segue, ela volta. Mas o texto bíblico diz, no final do verso 14, que Ruth fica com Noemi. Mas Ruth ficou com Noemi. Ruth sabia, no fundo do seu coração, que a sua sogra tinha desistido de tudo. Lembra que ela ouviu? Lembra que ela acolheu? Ela percebeu. Noemi desistiu. Noemi desistiu de viver. Noemi está sem esperança. Noemi está esperando a sua morte. Eu vou ficar. Eu vou ficar. E voltar. Voltar. Racionalmente, logicamente, parecia a decisão mais sensata. Voltar parecia ser bem mais promissor. Mas Ruth abre mão do seu futuro para seguir com coragem uma nova jornada para Belém, ao lado de Noemi. Ruth não segue o que acha melhor para ela prioritariamente. Ruth decide ficar e seguir a jornada com Noemi, e fundamentada na soberania de Deus. E a resposta dela é simplesmente um dos trechos mais belos da Bíblia Sagrada, uma confissão de fé no Deus de Israel. Se encontra lá em Ruth, capítulo 1, versos 16 e 17. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe e não mais acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, eu morrerei. E ali serei sepultada. E que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Tão belo esse texto. Tão profundo, tão famoso e tão belo que muitas pessoas colocam esse verso em cartões e convites de casamento. Muitas pessoas fazem isso. Mas esse verso não é sobre casamento. Não é. É sobre um voto de lealdade, num vínculo de amizade. De amizade. Renúncia. Uma decisão contratual de uma viúva moabita em submissão a Deus, ao Deus de Noemi. Trata-se de uma declaração pública em que Ruth troca de boa vontade toda a sua herança étnica, toda a sua herança moabita, toda a sua herança religiosa, porque os moabitas não adoravam o mesmo Deus, Deus Yahweh. Eles já estavam sincréticos, adorando falsos deuses. Mas ela troca tudo aquilo de boa vontade para viver em aliança com Deus. O Deus de Noemi, o Deus de Israel, o meu, o seu, o nosso poderoso Deus. É uma declaração de fé. A conversão de Ruth é testificada pela sua ação em ficar com Noemi. Ela fica com Noemi e ali a sua obra testifica a sua fé. Ao invés da sua família, Ruth fica com Noemi. Ao invés da sua identidade nacional e religiosa, ela agora confessa sua lealdade a um povo que ela ainda nem conhece, que ela nunca viu. Ao romper completamente com o seu passado, deixando o passado para trás, Ruth se conecta ao futuro com o de Noemi, com o futuro de Noemi. Uma decisão
tão forte que ela declara ficar com Noemi até a morte. Aonde fores eu irei, aonde morreres, morrerei. E que Deus seja o juiz de minha vida, se eu não cumprir essa promessa de ficar contigo até que a morte nos separe. E Ruth fica, sem absolutamente nenhuma promessa de que as coisas iriam melhorar. Sem nenhuma perspectiva. Sem nenhum sinal, sem nenhuma voz dizendo, vai melhorar. Nada. Ela fica. Porque ela fica por amor. Ela fica por amor. Ela nos lembra um dos ensinamentos essenciais de Cristo Jesus, que é renúncia. Renunciar planos, renunciar direitos. Coisa que a gente não faz, né? Tão difícil. Renunciar à família, renunciar conforto, renunciar segurança, tá maluco? Renunciar herança, renunciar status. Ela renuncia tudo para seguir com coragem em direção a Deus. Mesmo que jamais ela visse qualquer fruto do seu sacrifício, mas ela renuncia. Isso é coragem. Isso é renúncia. Isso é seguir os passos de Cristo Jesus. Porque a coragem é fundamentada no amor. Ruth abriu mão de tudo, mas conheceu a verdade de Cristo Jesus. Lá em Mateus capítulo 10 diz o seguinte: quem acha a sua vida perderá, e quem perde a sua vida por minha causa, diz Jesus, a encontrará. A encontrará. Parte do mistério do Evangelho. O mistério, as coisas que a gente não consegue entender, é o fato de que apenas perdendo a nossa vida, renunciando tudo o que temos, o que nós somos, é que nós, de fato, podemos encontrar vida plena e abundante. Mas aí precisa de coragem. Não é verdade? Não é fácil. Renunciar aos seus desejos, suas vontades, seus próprios caminhos, seu ego, a sua vida em si mesmada. Mas quando você deixa tudo isso para trás, quando você renuncia, é aí que você encontra vida plena e abundante. É isso que Ruth faz. Ruth ouve a dor de Noemi. Ruth decide ficar com Noemi em meio à sua dor. E o terceiro ponto é que Ruth encontra esperança para ela e para Noemi. De novo, não havia promessa, mas ela encontra. Versículo 22, foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com sua nora Ruth, a moabita. Olha lá, Ruth está ali. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. As duas chegam em Belém. Lembra? Belém? Casa do pão. Noemi chega amargurada. Não sou mais Noemi. Agora eu sou Mara. Ruth chega como lá? Viúva sem filhos e estrangeira. Ela não sabia nem como seria recebida como uma estrangeira, viúva e sem filhos. Ela só sabia que ela precisava de alguma coisa. Ela precisava fazer algo para ela não morrer de fome. Ela precisava fazer algo para que a sua sogra não morresse de fome. Ruth nem imagina o que Deus já preparou para ela e para Noemi. Fato é que ela chega a Belém, casa do pão, no início da colheita. Olha o que diz o verso. No início da colheita. Noemi tinha saído anos atrás de Belém, por causa de uma escassez de alimentos. Agora ela volta com fome, mas com muito mais fome, porque não é fome apenas física, é fome da alma, é fome do interior. E o texto bíblico nos informa que o tempo de semear, o tempo da dor acabou, agora é o início da colheita. Isso significa claramente uma transição na história daquelas mulheres, onde o tempo de semear, com lágrimas, com choro, com dor, acabou, e agora ela com Ruth, na casa do pão, exatamente em Belém, na casa do pão elas chegam, quando o grão para o pão está pronto para ser cortado, é início da colheita. Elas chegam exatamente numa época onde a comida seria relativamente abundante. Isso nos lembra de um salmo, o Salmo 126, que diz:
aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Você que está semeando com lágrimas, saiba que o tempo da colheita com alegria vai chegar. Pois o nosso Deus não desperdiça as nossas lágrimas. O nosso Deus faz coisas grandiosas por nós. Deus está prestes a transformar toda a dor e amargura em alegria, porque o tempo da colheita chegou. E existe um detalhe muito importante nesse versículo, que eu quero compartilhar com você, e eu estou caminhando para o final. Lembra que eu falei no início dessa mensagem que esse primeiro capítulo, ele é marcado por uma série de verbos iguais, né? Verbos hebraicos, cujo significado é voltar? Nesse versículo 22, o verbo aparece 2 vezes, como você está vendo aí na tela. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe, com sua nora Ruth, a moabita. Elas voltaram a Belém no início da colheita da cevada. Noemi volta vazia, sem nada nas mãos, sem marido, sem filhos, sem comida. Consequentemente, Ruth também está sem nada nas mãos, sem marido, sem filhos, sem comida. O que eu acho incrível, e por isso eu estou compartilhando com você, e maravilhoso, é que o segundo verbo, voltar, na construção hebraica, indica também a ação de Ruth. Ruth voltou. Mas espera aí. Como ela voltou sem nunca ter pisado em Belém? Ruth é moabita. Ela nunca pisou em Belém. Como é que você volta para um lugar onde você nunca esteve? Chama atenção, né? Estranho. Como é que a gente volta para um lugar onde a gente nunca esteve? Será que o narrador errou? Né? Essa construção gramatical em comum está errada? Vamos dar uma corrigida aqui? Será? Não. Ruth acabara de declarar um voto de lealdade, comprometendo-se a ir onde Noemi fosse. Agora, Ruth retorna a um lugar onde nunca esteve. Ruth retorna a um lugar de onde nunca deveria ter saído na sua história, no seu interior, na sua espiritualidade. Porque Ruth retorna ao governo soberano de Deus. Ruth retorna ao lugar onde nunca esteve para encontrar esperança. Ruth retorna ao lugar onde nunca esteve para participar do plano de Deus, de salvar Noemi, de salvar todo o seu povo, lá de Ruth até eu, até você. Por isso ela retorna, por isso essa construção gramática em comum, retornando ao lugar onde nunca esteve. Ruth ouve a dor de Noemi, Ruth decide ficar com Noemi, Ruth encontra esperança para ela e para Noemi. Concluindo, essa é a nota de esperança no texto. Essa é a nota de transição, de que as coisas vão mudar. Assim como Ruth voltou para um lugar onde nunca esteve, eu e você precisamos voltar. Como assim, pastor? Nós precisamos voltar. Voltar para onde, pastor? Voltar para Belém. Para Belém? Sim, para Belém, de Miqueias capítulo 5, tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel, o Salvador. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos, mas é de Belém que vem o Salvador. Belém é onde nasce o nosso Salvador. Nós precisamos voltar para a casa do pão, é onde nós encontramos esperança, é onde nós encontramos alimento para as nossas almas. Quem é o alimento para as nossas almas hoje? Onde é a casa do pão? Disse Jesus, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Jesus é o pão vivo, Jesus é o alimento para a nossa alma, Jesus é o pão vivo que desceu do céu para trazer o sustento,
o alimento, a vida, tudo o que nós precisamos em Cristo Jesus. É para Ele que nós precisamos voltar. A nossa jornada de esperança, ela se encontra em um caminho. O único caminho verdadeiro e vivo para Deus é Cristo Jesus. É para a presença dEle que eu e você precisamos voltar para nunca mais sair. Para nunca mais sair. Nós precisamos voltar para onde nós nunca deveríamos ter saído. Pois é em Jesus que nós encontramos esperança, transformação e alegria. Por isso que eu digo, na lógica do reino, não na lógica humana, voltar para Deus é sempre avançar em esperança. Voltar para Deus é sempre avançar em esperança. Faça como Ruth, siga com coragem e encontre esperança. Amém? Feche teus olhos, vamos orar. Pai de amor, muito obrigado, Pai. Porque o Senhor, através da Tua palavra, vem renovar os nossos corações, trazendo esperança, nos ensinando a ouvir e acolher a dor das pessoas que o Senhor coloca nas nossas vidas. E assim a gente cresce em maturidade, em formação espiritual, sendo cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. Nos ensina, Pai, a decidir ficar, acolher a dor do próximo, considerar os outros superiores a nós mesmos, a ter a nossa atitude a mesma como a de Cristo Jesus. Nos ensina. E obrigado, Pai, porque quando nós caminhamos em direção a Cristo Jesus, o verdadeiro pão vivo que desce do céu, nós somos encontrados pela Tua esperança. O Senhor renovando o nosso caminhar. Pai, nós Te louvamos agora, hoje, a grande verdade de que aqueles que semeiam com lágrimas, com alegria, com cantos de alegria, irão colher. Obrigado porque isso é uma promessa que vem do Senhor. Obrigado porque isso é real e o Senhor tem cuidado de nós. Enche, Senhor, enche os nossos corações de esperança. Abençoa cada lar, que o Senhor derrame paz, alegria, amor, transformação, tirando toda lágrima e dor e trazendo a Tua esperança. No nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém e amém. Amém, meus queridos amigos e amigas da Ipendaiá. Quero trazer um último aviso. Semana que vem nós temos série nova. Série nova, em tempos tão difíceis, ações obscuras da alma humana continuam a revelar os mais diversos atos de grosseria, indiferença, egoísmo, ingratidão. E assim como a força, ela é muito mais valiosa que a fraqueza, as virtudes, elas são cada vez mais raras neste mundo. Porém, eu e você, nós pertencemos ao reino de Jesus Cristo. E, portanto, nós podemos escavar e procurar as preciosas pérolas chamadas virtudes. Não somente encontrá-las, mas reverberá-las. Então, nesse novo tempo, cheio de incertezas, inseguranças, medos, eu e você somos chamados a viver e proclamar as raras virtudes que brilham à luz das boas novas, possibilitando uma nova maneira de viver. Então, a partir do próximo domingo, nós vamos refletir sobre virtudes. Virtudes para um novo tempo é a próxima série de mensagens da Ipendaiá. Portanto, convide, compartilhe essa mensagem, compartilhe as nossas postagens do Instagram e do Facebook, e eu te espero no próximo domingo, às 10 horas da manhã, aqui na nossa página do Facebook da Ipendaiá, para refletirmos sobre virtudes para um novo tempo, brilhando a luz de Cristo Jesus, numa nova maneira de viver. Um bom domingo a todos vocês, uma ótima semana, e que Deus te abençoe, na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem.